Em novembro de 2022 eu lancei meu primeiro jogo na Steam, e desde então eu tenho lançado mais alguns outros jogos, indo para o meu quinto lançamento agora, e desde então nunca mais eu tinha tocado em Mystic Forest. Acabei deixando meu primeiro jogo um pouco de lado, até agora que eu decidi voltar e revisitar esse projeto. E bem, é esse o intuito do vídeo, atualizar meu primeiro jogo. Olá, eu sou Loludica e indo direto ao ponto, quando eu comecei esse jogo eu não sabia muito sobre código, design ou arte. Na verdade eu não sabia muita coisa sobre game dev, eu só queria criar um jogo. Afinal de contas, se você gosta de jogar, você já deve ter imaginado como seria se você tivesse criado o seu jogo. Como seria a mecânica dele, a história daquele mundo e tudo que ocorre dentro dele. Então eu tinha decidido colocar isso em prática. E foi durante o processo de criação de Mystic Forest que eu aprendi de fato o que é criar um jogo. Além de ser esse que está aparecendo na tela, ele é um roguelike survival. Lançou logo no início da febre do Vampire Survival, e eu acho que até por causa disso ele teve um engajamento a mais. Quando um jogo estoura, ele basicamente chama mais pessoas para aquele gênero. De qualquer forma, em Mystic Forest você tem que atravessar uma floresta, onde aparecem dezenas de inimigos e você tem que pegar power-ups para sobreviver o máximo de tempo que você conseguir. Eu acho que a maior diferença de Mystic Forest para a maioria dos jogos survivals, ou melhor dizendo, do estilo Vampire Survival, é que ele não se prende apenas a um cenário e vai mudando toda vez que você derrota os inimigos. Mas então, você começa o jogo nessa vila, onde você consegue comprar alguns upgrades. A primeira casa você compra a melhoria para os seus status. A segunda você compra habilidades. A terceira, um pouco mais escondida aqui, é onde você compra os pets. Alguns animaizinhos que vão te seguindo e que têm poderes. Mas bem, a gente só libera isso aqui bem mais pra frente no jogo. Se seguirmos o caminho, aí sim o game de fato começa. E se torna o roguelike mais clássico que vocês conhecem. Aí, diferente de outros jogos survival, aqui você já começa com 4 armas, e você vai melhorando ela conforme o jogo. O primeiro é o cajado, ele serve para atacar de longe. O segundo é o boomerang, ele ricocheteia nos inimigos. O terceiro é a foice, você consegue dar dano em área. E o quarto é a lança, que é uma arma corpo a corpo que você dá bastante dano. E bem, eu acho que esse foi um resumão da gameplay do jogo. E falando assim, ele até pode parecer bom, mas ele tá longe disso. E assim, não me entendam mal, o jogo não é um completo desastre, mas como é meu primeiro projeto, ele tá cheio de erros, deixando o jogo bem cru, tipo, falta polimento em algumas coisas, e a arte do jogo não combina entre si. Na época que eu fiz esse jogo eu não sabia desenhar nada em pixel art, então eu fiz ele todo basicamente com sprites gratuitos, que são basicamente pacotes de artes gratuitas que tem pela internet, já montados, então eu nem escolhia como seria o design. Só que por fazer desse jeito, e por pegar vários pacotes diferentes, é que ele fica com esse estilo totalmente dissoante um do outro. Uma arte não combina com a outra, além de outros problemas da programação, tipo uma arte fica por cima da outra. Ele tem bastante errinhos bobos de iniciante, algo que é bem simples de você não cometer, mas quando você tá começando você nem pensa nisso. Na verdade você nem acharia que isso é um problema quando você começa. A paleta de cores do jogo não combina entre si, então já dá um problema bastante grande no visual. Só que é o que deu pra eu fazer na época. Mas esse de fato é o maior problema dele, já que ele é mal feito tanto na programação como na arte. Pra eu mudar algo dentro dele é extremamente complicado, porque eu posso mudar uma coisinha só e fazer o jogo todo parar de funcionar. Um outro jogo que aconteceu um caso parecido com esse é Forage, em que o criador tinha o código certinho do jogo, só que ele deu para um desenvolvedor atualizar ele, e esse desenvolvedor acabou bagunçando todo o código, tornando inviável qualquer outro tipo de atualização a partir dali, já que ele poderia simplesmente fazer o jogo todo parar de funcionar, e o trabalho que daria para arrumar isso seria muito maior do que fazer um jogo novo do zero. E é por isso que Forage não tem mais atualizações e provavelmente não vai ter. E por isso é difícil modificar o código de Mystic Forest, ele é totalmente mal organizado. Eu poderia simplesmente mudar o código do dash do personagem e o jogo todo ficar com uma cor diferente por causa dos shaders. E a versão que eu usei do Game Maker para fazer esse jogo também é bem antiga, mas mesmo com isso tudo, o jogo ainda funciona. Ele é jogável, e eu acho sim que você consegue se divertir jogando ele. Provavelmente vai encontrar bugs aqui ou ali. Ainda assim, o principal do jogo funciona. E eu acho que ele serve como um bom caso de estudo, se eu posso chamar assim, de um primeiro jogo feito por uma pessoa que não sabia nada sobre programação de jogos naquela época. Então no mínimo vale a pena você jogar o jogo para saber o que não fazer quando criar o seu. Mas a pergunta é, como é que eu vou fazer para atualizar esse jogo se eu não posso mexer no código dele? A solução que eu encontrei foi modificar e adicionar o mínimo possível daquele código. Eu vou deixar o código antigo de lado e fazer um novo agora. E essa foi a primeira coisa que eu fiz. Basicamente, na vila inicial do jogo, onde você segue um caminho para iniciar ele, eu modifiquei o caminho, fazendo uma segunda trilha. E
caso você siga ela, aí sim você vai para uma nova área do jogo. Uma área nova que eu vou poder modificar e criar do zero. E bem, vamos começar. Nesse segundo modo de jogo que eu vou criar, eu decidi fazer mais aquele estilo Vampire Survival clássico, porque hoje em dia esse gênero já ficou consolidado, enquanto naquela época era basicamente um ou outro youtuber que gravava. E ninguém, absolutamente ninguém diria que esse jogo ia explodir do jeito que explodiu. E assim, quem quiser jogar mais um modo clássico de um survival vai poder vir por esse caminho. A primeira coisa que eu fiz foi deixar o mapa livre. O jogador agora consegue andar por onde ele quiser. Não tem mais aquela limitação ou parede invisível. Coloquei o contador no topo da tela e pronto, a base agora está criada. Quando bater 30 minutos, o jogador vai enfrentar o boss e pronto. Aí ele consegue zerar ou falhar miseravelmente. Eu remodelei as cartinhas para ficar mais bonitas e fiz os power-ups básicos de status. Agora você consegue ganhar mais dano, mais vida e todos os status base do jogo. Além de, claro, melhorar suas armas. E quando eu fui fazer os poderes, eu lembrei do jogo que eu tinha feito para um Game Jam, que mais tarde ia virar outro jogo meu, Midnight Garden. Lá eu lembro que eu já tinha separado vários códigos específicos para estilo Vampire Survival, pois era uma ideia inicial que eu tinha do projeto e eu acabei até utilizando de uma forma dentro do jogo. Eu só precisava adaptar para esse estilo. E foi isso que eu fiz. Como eu já tinha vários sprites prontas, eu pude juntar aquela daquele jogo com as sprites já existentes desse jogo, só que dos poderes da área principal. Assim, essa segunda fase ia até a junção desses dois. E bem, isso facilitou bastante a minha vida, embora sim ainda deu bastante trabalho. Agora falta os inimigos. Eu fiz um gerador para que constantemente o jogo fique criando inimigos, sem escolher aleatoriamente qualquer uma das 4 posições. O importante nesse estilo de jogo é que ele apareça debaixo da tela, para o jogador não ver o inimigo spawnando. E é claro, o inimigo tem que acompanhar o jogador, senão ele vai andar muito para um lado e o inimigo vai aparecer lá longe dele. Então eu fiz que ele sempre aparecesse escondido do jogador, mais próximo dele. Depois eu fiz o comando para os inimigos seguirem ele. É bem simples, afinal de contas é só seguir. E eles nem têm ataque, né? O ataque é só se você tocar neles. Aí você leva dano, mas complicado em si é fazer eles acompanharem a câmera do jogador. Mas depois disso eu só tenho que fazer o tier de inimigos, eles ficando mais fortes conforme o tempo e mudando os tipos dele. Eu peguei os inimigos do modo de jogo base e coloquei aqui. É claro que eu tinha que mudar as funcionalidades deles, já que cada um tem uma habilidade no modo principal, mas eu fiz com que ele se encaixasse aqui. E agora sim, esse modo de jogo estava completo. E falando assim até pode parecer fácil, mas tem algumas coisas que é bem chatinha, principalmente porque até o personagem desse jogo aqui eu tive que criar novo. Como eu não podia colocar nenhum código do game principal, eu tive que recriar tudo. A câmera, os comandos e até mesmo o player. É sério, mesmo ele sendo idêntico ao outro jogador da vila e do modo de jogo 1, eu tive que criá-lo do zero, como um objeto novo. Coloquei a mesma sprite e tive que fazer a nova movimentação. E mesmo que ela seja bem parecida com a do game original, eu tive que reescrevê-la de outra forma. Mas depois dessas chatices gerais, eu consegui finalmente finalizar ele. E essa atualização estava praticamente completa. Só que eu ainda queria colocar mais idiomas no jogo, já que só tinha português e inglês. E isso é um erro, já que faz com que muitos países não consigam jogar o jogo. Então minha ideia foi traduzir para outras línguas, tanto as fáceis como espanhol e italiano, como as difíceis, que é russo e chinês. E não é difícil por causa da língua em si, e sim porque até mesmo a fonte do jogo eu tenho que mudar para colocar essas línguas. E é óbvio que eu não sei todas elas, mas como o jogo não tem diálogos, ele é basicamente só texto mesmo, sendo bem claro e objetivo, então não tem muito como errar a tradução. Não tem subtexto nem outra perspectiva que você vai entender. Então eu usei o bom e velho ChatGPT para traduzir e pronto. Coisas como vida, dano, ataque são bem objetivas, então a chance de ele cometer algum tipo de erro é quase mínima. E só isso já facilita muito para mais pessoas conhecerem o jogo. E com essa base montada agora vai ficar muito mais fácil para atualizar o jogo no futuro, que é uma coisa que eu quero fazer. Agora o código está otimizado e bem organizado, então eu acho que eu vou conseguir fazer bem mais coisas para esse jogo, principalmente colocar eventos dentro dele. Foi uma coisa que eu fiz no meu terceiro jogo, Ball Breaker, e que eu achei bastante divertido. Dá pra mudar a estética do jogo, colocar algumas coisas aleatórias que deixa o jogo mais divertido. E além disso, com esse vídeo aqui, eu espero que nos comentários vocês coloquem alguma coisa que eu possa adicionar. Assim eu não só vou ter um feedback, como mais ideias para as próximas atualizações. Dito isto tudo, eu ainda fiquei bastante feliz de ter feito essa atualização. Eu ainda tenho bastante carinho por esse jogo. Foi o primeiro que eu fiz e onde eu aprendi a programar e criar jogos de fato. Vi o quão trabalhoso era, mas também vi que era possível.